Oi pessoal, eu sou o Alan e eu estou aqui com vocês com mais uma videoaula. Dessa vez eu quero falar com você sobre infinitivo e gerúndio. Você não sabe o que é isso ou não sabe usar direitinho? Então vamos lá que eu vou te explicar. O que são esses dois carinhas aqui? O infinitivo. Quando um verbo não está sendo conjugado por uma pessoa, ele está na forma infinitiva. Então quando o verbo está na sua forma original, ou seja, sem conjugação, ele está na sua forma infinitiva. Por exemplo, verbo andar, correr, viajar, etc. Então nós sabemos que esse verbo não tem conjugação porque ele termina em viajar, ar, né, er, ele não está mudando de pessoa para pessoa, como fazem os verbos conjugados. Por exemplo, eu ando, ela anda, nós andamos, eu andei. Esses estão conjugados. Sem conjugação é andar, viajar, etc. Beleza? Vamos lá. Mas e aí, o que muda? E no inglês? A forma infinitiva muda de língua para língua. No inglês, não indicamos o infinitivo ao mudar o verbo, como eu estava dizendo, mas sim adicionando algo atrás dos verbos normais. Aí eu coloquei lá no começo que eu vou falar de verbo também. É importante que você saiba quais são os verbos, né? Então vamos lá. Como é que eu sei que o verbo está na forma original, sem conjugação? Eu tenho um to antes dele. Então, o verbo ser estar é o to be, nós chamamos dele de to be. To play, to study, to travel. Por quê? Porque o inglês ele é tão bacana, deixa eu até colocar minha carinha aqui. O inglês ele é tão bacana, ele é tão enxuto, que se você disser só play, é brincadeira. O nome, a palavra se torna brincadeira. É o substantivo brincadeira. E se você disser somente work, é o substantivo trabalho, e não o verbo trabalhar. Então, para indicar que não está conjugando, você tem que colocar algo atrás do verbo. Então, no caso, a gente coloca o to. Eu, particularmente, gosto de chamar o to de uma pessoa neutra. Então, o verbo sempre tem que ter uma pessoa atrás dele. Pode ser I, you, he, she, it, we, they, quem seja. Mas se não for nenhuma dessas pessoas, tem que ser o to. Né? E até um costume legal para você, comece a chamar os verbos de to mais o verbo. A gente tem um costume brasileiro, fica o verbo play, o verbo walk. Não, é o verbo to walk. É o verbo to be. É o verbo to play. É a forma original dele. E aí você vai se acostumando. Beleza? Então vamos lá. Mas o que são verbos normais, né? Porque eu disse que você coloca o to antes dos verbos normais. Verbos normais são aqueles que podemos executar de alguma forma. Ainda ficou meio vago, então vamos tentar. Entenda o que é verbo modal, que você vai tentar entender mais ou menos, vai conseguir entender mais ou menos o que é um verbo normal. Um verbo modal é aquele que altera o sentido de um verbo normal. Então, por exemplo, verbo normal, eu consigo executar. Comer, eu consigo executar? Sim. Viajar, eu consigo executar? Ser, né? Eu estou sendo, né? Eu estou executando. Correr, etc. Esses verbos eu consigo executar. Eu consigo, é plausível eu executá-lo. Agora, pode. A ideia de pode, eu consigo executar? Vai lá e pode. Possa? Não tem como. Então, o pode é acompanhado de mais alguma coisa. O pode, ele altera o contexto de alguma coisa. E alguns outros modais também fazem isso. Por exemplo, o will. O will dá o sentido de futuro. Mas a gente vai ter a gente falou um pouquinho disso no vídeo de gramática básica, mas nós vamos falar mais para frente em vídeos mais específicos. Então, nós temos aqui, ó, I eat pasta. Uma sentença simples dizendo que eu como massa. I can eat pasta. Agora eu estou usando o modal can. I can eat pasta. Então eu mudei o sentido do verbo normal eat, que é um verbo que eu executo, com um modal. O verbo modal can, que modifica o contexto. Então agora eu não mais como, não é mais um fato. Eu como massa. Agora eu posso comer. Mudou o contexto completamente. Então há a possibilidade. E aí eu uso até outro modal ali para exemplificar. I should eat pasta. Então eu deveria comer pasta. Então eu já não como mais. Eu deveria. Eu mudei o contexto. Então a dica disso aqui é não tente transmitir isso para o português. Tentar entender português. Entenda que verbos normais são verbos que você executa, ações comuns. E verbos modais mudam a situação desses verbos. Mudam o comportamento desses verbos. Se você entender dessa forma, você vai matar a charada. Então, por que eu estou mostrando esses dois? Porque no verbo modal, você não coloca o to. Né? Porque para pensar, andar é to walk. Eu posso andar, faz sentido você dizer I can to walk.
Não, porque o can, ele está modificando ali, conectando com o walk. Então, nesse caso, é uma conjugação inteirinha. Deixa eu até deixar a tela grande aqui. Ó. Então, é uma conjugação inteirinha. I can walk. Se você separá-los, não tem mais a influência no verbo walk. Faz sentido? Se não fizer, manda no comentário pra gente. Então, por isso que você tem um modal, ou um auxiliar, que é o do, did, mais um verbo normal, você não coloca o to, porque é uma influência, é uma conexão. A gente pode até pensar que isso é uma conjugação de dois itens, né? Não é uma conjugação mais de pessoa e verbo, é uma conjugação de pessoa, situação, que é o modal, ou o auxiliar, que é o tempo, e o verbo normal. Então, tudo isso é conectado. Então, para finalizar, para não ficar enrolando aqui, a regra é, se eu tenho um modal, se eu tenho um verbo normal, é uma coisa só, então eu não separo usando to. Mas se eu tenho dois verbos normais, aí eu separo. Por exemplo, eu gosto de andar. I like. Eu conjuguei um verbo normal. Então eu conjuguei o verbo gostar, acabou aí, conjuguei gostar. Mas do que eu gosto? Eu gosto de um cachorro? Eu gosto de viagens? Ou eu gosto de viajar? Viajar. Então como eu digo viajar? Viajar é to travel. O vídeo está ficando longo. I like to travel. Beleza? Porque você tem dois verbos normais, acabou ali a influência do primeiro verbo, o segundo tem que levar o to. Beleza. Verbos auxiliares, a mesma coisa. Os verbos auxiliares é o do, que pode se tornar o does, quando eu conjugo com he, she, it, é ele, ela ou ele, ela para não seres humanos, ele fica does, né? Ele leva um som de S ali. Como eu disse no vídeo de gramática básica, não se apeguem muito à gramática escrita, à regra escrita, mas se apegue sim ao som de S. He, she, it, presente, sonzinho de S, igual as crianças aprendem, mas veja o vídeo lá que vai ficar mais claro. E o did, que é o passado, a mesma coisa. Se o did representa o passado, como eu disse no vídeo de gramática básica, I did not walk, eu passado não andar, se você coloca o to, você está separando isso aí. Então o passado já não é mais parte daquele verbo. Então não se coloca o to quando você tem um auxiliar, um modal, mais um normal. Né? Quando eu tenho esses dois tipos de verbos misturados, na verdade, duas possibilidades, mais o verbo normal, você não coloca o to. Beleza? E aí estamos ali. Vamos lá. Para não ficar muito longo, quase 10 minutos já, minha gente. Atividades. Quais frases, quando traduzidas para o inglês, levam to entre os verbos e quais não levam? Por quê? Eu quero viajar. Eu posso viajar. Aí você traduz para o inglês aí, tá bom? Eu não quero viajar. Eu não viajei. E eu viajarei. Qual desses levam e qual desses não levam o to? A resposta disso eu vou colocar no nosso grupo lá no Facebook, Brasileiros Aprendendo Inglês Juntos. Então eu espero você lá. Atividade 2. Identifique os erros das frases abaixo e explique a correção delas. I want to see you. I can to move to São Paulo. I want to can. I will to visit you. I should go now. I do not to need a car. Então você vai corrigir as que tiver que corrigir. E a resposta também estará lá no nosso grupo Brasileiros Aprendendo Inglês Juntos no Facebook. Lembrando, está aqui só para reforçar. Pessoal, o vídeo ficou muito grande, então eu vou fazer uma parte 2 na semana que vem só sobre o gerúndio, tá bom? Um abraço e até mais.